A gente vai tocar o dobrado, mas não o dobrado típico das bandas que a gente tem pelo Brasil afora. A gente vai tocar um dobrado composto por um compositor, André Bemari. Então o que a gente vai ver é uma recriação do dobrado, especificamente dedicado a um quinteto de clarinetas, né? A única coisa que eu tenho que salientar aqui é a semelhança que a gente tem do estilo em que essa obra foi composta com o estilo de Stravinsky, particularmente o estilo neoclássico do Stravinsky. Tá bom? Obrigado. A gente queria só explicar o que vai acontecer agora. A gente vai tocar uma música chamada Clarinet Machine. Clarinet Machine é uma música composta em homenagem ao James Brown. James Brown não é um cara que tenha muito a ver com a música de concerto ou a música escrita. James Brown é um cara que inventou o funk, inventou a música muito balançada, baseada no rhythm and blues que existia nos anos 50. E
foi uma encomenda que eu recebi. Por favor, escreva uma música para o sujeito aguincho baseada no estilo do James Brown. É uma coisa muito absurda fazer isso. Não recomendo a ninguém fazer uma coisa tão absurda. Porque as clarinetas nunca participaram de nada parecido com a música do James Brown. De qualquer maneira, eu acabei ouvindo James Brown durante alguns meses e acabei escrevendo isso aqui. A gente gravou e a gente tenta tocar sempre, porque é muito divertido de tocar, né? Então, o estilo do James Brown está mais ou menos transposto para o ambiente das 5 clarinetas nessa música. E eu só queria chamar a atenção para o começo, porque o começo é a única citação mesmo que existe de James Brown, é o começo. A gente tem o James Brown gritando aquilo que ele grita na famosa faixa Sex Machine. Ele grita, e o grupo, e ele fala, e ele, vamos lá. E isso aí está mais ou menos escrito. Eu tentei tirar as notas, mas estão gritando, então não tem muita nota certa. Daí em diante é uma invenção sua.
vai tocar agora de André Memari, A Vida Curta, Mas Interessante das Moscas. É uma obra programática. Aquela primeira obra era uma obra de música pura, eu diria um comentário estilístico. Ele pega o dobrado e faz uma outra criação. Nesse caso, não, ele está tomando como referência a vida de um ser, né? Ela tem um ponto de vista programático mesmo, porque ele considera cronologicamente o que acontece desde o nascimento da larva até a morte da mosca. A música não é literal, obviamente, a gente não tem um texto que conta tudo o que acontece na vida da mosca. Mas, ouvindo a peça, a gente pode imaginar e ir se embalando com aquilo que é possível de acontecer. Todos os problemas amorosos, os problemas de profissão, a vida que acontece, realmente viagens, a mosca viaja muito, né? Ela para em alguns lugares, ela pode ficar cansada, pode se alimentar e aos poucos ela vai chegando ao final da vida e a gente vai perceber isso tudo nessa música do André.
A gente tem aqui um instrumento que é a clarineta em estado de topless. É a meia clarineta. A meia clarineta ela foi criada no momento em que a gente tirou a primeira metade dela. Uma vez tirada a primeira metade dela, a gente fica com a meia clarineta, que é um instrumento que não tem absolutamente mais nada a ver com a clarineta. E as notas são outras, é todo um outro sistema de afinação. E então foi feita uma pesquisa e foi feita uma peça para as meias clarinetas. O meio quinteto para 2 clarinetas e meia tem esse nome devido à matemática. 5 pessoas tocando meias clarinetas, a gente tem 2 clarinetas e meia, e a gente fez um meio quinteto. Esse meio quinteto é um meio quinteto porque ele foi meio composto. A outra metade ela é improvisada e trabalhada em conjunto de maneira não escrita, né? A gente tem essa música gravada, assim como o dobrado e o Clarinet Machine, no nosso segundo CD de Clarinet Machine, que não existe mais. Na internet é possível achar esse CD e também no MySpace do Sujeito a Guincho a gente pode escutar essas faixas. A gente vai tocar agora então um meio quinteto para 2 clarinetas e meia.
A próxima peça chama-se Lullaby, foi escrita em homenagem ao criador dos quadrinhos Charlie Brown, Schultz. Foi o André Memari escreveu essa peça no dia em que ele soube da morte do Schultz e escreveu essa pequena peça, Lullaby. É uma bonita berceuse, uma cantiga de ninar que ele fez, dedicada aos personagens. Uma miniatura mesmo, é uma miniatura, uma peça bem pequena, assim como várias peças do século XX, são diminutas e concentradas em pouco tempo. Nesse caso a gente teve na minha opinião, uma exploração do sistema tonal que foi além daquilo, do ponto até ao qual ele tinha chegado no final do século XIX, de uma maneira muito atual, muito bonita na minha opinião. A gente vai fazer agora uma peça de Sarujiro Yoki. Sarujiro Yoki, compositor japonês do século XIV. Ele nasceu em 1361 e não sabemos a data da morte dele. Ele compôs essa peça que está na história da música como a primeira música aleatória da história.
no Renascimento japonês, ele compôs a primeira música que é baseada num lance de dados, no acaso, em algo que a gente não pode prever antes, a música aleatória. Essa música ele compôs com um nome, na época foi descoberto depois de muitas pesquisas de musicologia, Chocho no ane no ugoki. Chocho no ane no ugoki quer dizer o barulho, o rumor, o ruído das asas da borboleta. E à medida que o tempo foi passando, os séculos foram se passando, a peça se perdeu e foi depois reencontrada, e ela foi de novo encontrada, depois de séculos, com outro nome, Renji Popukon. A primeira versão era feita para 7 shakuhashis e um ishiriki. O shakuhashi é um instrumento japonês de sopro. 3. Não, a segunda versão, o Renji Popukon, para 3 ishirikis e um shakuhashi. A gente vai tocar uma versão que a gente fez uma adaptação, a versão que existe original mesmo da música, Chocho no ane no ugoki, que depois o Renji Popukon, que quer dizer pipoca de micro-ondas, que é um nome moderno. A gente vai tocar a versão cênica dessa peça, também consta naquele CD que eu falei. Queria agradecer muito ao Dante, à Ângela, ao Carlos, a todos que estiveram aqui ajudando a gente. A gente vai terminar agora com o choro a 5 para 10 palhetas. A gente precisa de fazer uma pequena preparação, porque o choro a 5 para 10 palhetas é, como o nome diz, também matemático. A gente tem 5 pessoas tocando esse choro, que usa, cada pessoa vai usar 2 palhetas. A palheta é uma coisa muito importante da clarineta. Mostra isso aqui, por favor. Muito obrigado. Palheta é uma lâmina de bambu, né, bem fininha na ponta, que é acoplada a essa peça aqui que chama boquilha, e o som do instrumento nasce aqui. Sem isso aqui não tem a menor importância. Então o tubo aqui amplifica o som que sai daqui, né? Então a gente vai fazer uma peça, então cada um vai usar 2 palhetas, só que uma bem diferente preparada, né? Não as 2 ao mesmo tempo, a gente vai fazer trocas de palhetas. Então é um choro a 5 para 10 palhetas. Ele nasceu como um quarteto, era um choro a 4 para 8 palhetas, depois viramos um quinteto, ele virou um choro a 5 para 10 palhetas.
E eu queria apresentar o Diogo Maia. Sérgio Burgani. Luiz Antônio Montanha. Meu nome é Luca Raek. Livaldo Orsi.
vai fazer aqui uma homenagem a um grande músico carioca, que é um arranjador da próxima música, o Maurício Carrilho, grande chorão, grande compositor, grande violonista, fez um arranjo belíssimo de Chiclete com Banana. Chiclete com Banana é um clássico da nossa música, composto por Gordurinha. Esse arranjo foi feito para um CD do Paulo Sérgio Santos, um CD muito bonito chamado Segura Ele. Originalmente um arranjo para 10 sopros, 5 saxofones e 5 clarinetas. E aqui a gente pediu para o Maurício, ele fez uma adaptação para quinteto, usando um clarone e 4 clarinetas. O clarone, todos sabem, é a clarineta baixo, que tem o dobro do tamanho e 2 vezes mais grave. É um instrumento bem pesado, então em geral tem um clarone e um monte dessas que são mais leves. Para compensar, né? Para compensar. Chiclete com Banana é um arranjo especialíssimo. O Maurício Carrilho fez um arranjo muito bonito. Ele usou justamente o motivo da letra da música, que é as diferenças e as semelhanças entre a cultura americana, norte-americana e a brasileira, entre o rock e o samba e o jazz. E ele fez justamente um arranjo em que os sopros podem às vezes parecer que estão tocando samba, mas às vezes é uma big band.